Lá no meu Instagram eu contei um pouquinho sobre a situação na Nicarágua, dizendo que há poucos dias atrás o governo de Daniel Ortega expulsou o embaixador do Brasil. Quer saber um pouco do que está acontecendo na Nicarágua? Fica comigo até o final que eu te explico tintim por tintim. A Nicarágua é o maior país da América Central e vive um de seus momentos mais críticos na história. Depois de ser governada por mais de 40 anos pelos membros da família Somoza, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN, liderada pelo guerrilheiro Daniel Ortega, que hoje é presidente do país, havia prometido à Nicarágua um país melhor do que aquele deixado pela ditadura e dinastia dos Somozas. A derrubada de Somoza é conhecida como a Revolução Sandinista. O termo sandinismo na Nicarágua faz menção a Augusto César Sandino, guerrilheiro que lutou contra a forte influência dos Estados Unidos durante as décadas de 20 e 30, e também a guerrilha sandinista, que lutou contra a ditadura Somoza ao longo das décadas de 60 e 70. Daniel Ortega deixou o poder formalmente em 90 e voltou a governar a Nicarágua ininterruptamente desde 2007. Há 17 anos no poder, Ortega é acusado de nepotismo e de instaurar uma ditadura. Nas eleições de 2021, os 7 candidatos que tentaram desafiar Ortega na eleição foram encarcerados alguns meses antes do dia das eleições e ficaram presos por quase 2 anos, como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro e Cristiana Chamorro, filha da ex-presidente Violeta Chamorro. Ortega permitiu que somente 5 candidatos, que eram até desconhecidos, e foram inclusive indicados como colaboradores do governo, continuassem na disputa eleitoral. Com 81,5% de abstenção e seus concorrentes presos, Ortega foi reeleito no dia 7 de novembro de 2021. Observadores dos Estados Unidos e da União Europeia não reconheceram as eleições. Desde 2018, a repressão do governo nicaragüense vem escalando. À época, a aprovação de uma reforma no sistema de seguridade social, com a redução dos benefícios e aumento do valor das contribuições, gerou uma revolta grande e levou a população às ruas. A reação das forças de segurança foi violenta. Ao final daquele ano, cerca de 400 pessoas morreram por conta da repressão. Neste mesmo mês, houve um incêndio em uma das maiores rádios do país, a Rádio Darío, na cidade de León, na Nicarágua, com 12 pessoas que estavam dentro da rádio quase foram mortas. Segundo o diretor da rádio, a ação foi planejada com uma tentativa de represália à divulgação que o canal fazia das manifestações. Segundo dados da organização Concertación Democrática Nicaragüense, mais de 800 mil pessoas já migraram da Nicarágua desde 2007, ano em que Ortega voltou ao poder. A partir de 2022, como o regime de Ortega já havia calado os meios de comunicação independentes e as vozes da oposição, a igreja era o único espaço para a livre expressão. Como a população da Venezuela é metade católica e metade evangélica, os sacerdotes são pessoas de muita influência e se tornaram alvo do regime. As celebrações cristãs em espaços públicos foram proibidas e mais de 3.500 ONGs foram fechadas. Mudanças recentes na lei são usadas para rotular os líderes da igreja como terroristas, conspiradores de golpes, e há denúncias de que o governo quer controlar inclusive os assuntos da igreja, como dízimos e ofertas. Mais de 256 associações ligadas à igreja evangélica e as suas igrejas também foram fechadas. 18 missionárias da ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá foram expulsas do país e obrigadas a sair da Nicarágua a pé. Elas cruzaram a fronteira até a Costa Rica, escoltadas pela Polícia Nacional, onde foram acolhidas pelo governo. 46 bispos e arcebispos também foram expulsos e enviados a Roma. O caso mais emblemático foi do sacerdote Rolando Álvarez, que foi condenado a 26 anos e 4 meses de prisão. O regime de Ortega permitiu que o bispo fosse exilado para os Estados Unidos, mas o sacerdote se recusou e foi condenado por difundir notícias falsas na internet, obstrução e desacato à autoridade. Olha, até aqui eu já te entreguei muito conteúdo mastigado. Eu acho que esse vídeo merece um joinha, né? E aproveita e se inscreva no canal para você ver mais conteúdos como este. Há também intensa perseguição de opositores, compra dos meios de comunicação, retirada do sinal de TV de canais internacionais como a CNN,
fechamento de ONGs e associações pró-direitos humanos, restrição do ingresso ao país com objetos que possam registrar imagens e vídeos, perseguição de familiares de opositores ao regime e confisco de imóveis. A expulsão de religiosos e o fechamento de igrejas e ONGs cristãs da Nicarágua são críticos não somente do ponto de vista da liberdade religiosa, mas também sob o aspecto social, uma vez que a Nicarágua é o segundo país mais pobre das Américas, depois somente do Haiti, de acordo com o Banco Mundial. E são as igrejas que desempenham um papel fundamental no cuidado do pobre, do órfão, da viúva e dos mais vulneráveis. De acordo com a ONG Portas Abertas, a Nicarágua subiu 20 posições no mapa mundial de perseguição aos cristãos, passando da 50ª posição para a 30ª. Em 2021, a Assembleia Geral da OEA desconheceu, em 12 de novembro, a legitimidade das eleições da Nicarágua, com o apoio de 25 de seus 34 membros, entre eles o Brasil. 7 dias depois, o governo de Ortega formalizou o pedido de saída da Nicarágua da OEA, que dura cerca de 2 anos para se concretizar. Em 2022, o embaixador da Nicarágua na OEA, Arturo Illescas, durante a reunião do Conselho Permanente em Washington, chamou o governo de ditadura e criticou o regime por violar os direitos humanos. Depois dessa declaração, a Nicarágua fechou a sede da organização no país. O chanceler Denis Moncada disse que a Nicarágua não participará da infame organização e, consequentemente, não terá escritórios em nosso país. Sua sede local foi fechada. Em 2023, durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 55 países assinaram uma declaração conjunta para denunciar crimes contra a humanidade na Nicarágua. Países como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha e França assinaram o documento, que foi endossado até mesmo por governos latino-americanos com viés de esquerda, como Chile, Peru e Colômbia. O presidente chileno Gabriel Boric, por exemplo, destacou o caráter ditatorial de Ortega na ONU, enquanto representantes do Brasil permaneceram em silêncio. O governo brasileiro optou por não assinar a declaração. O governo Lula propôs um documento que abrisse espaço para o diálogo com Ortega, mas os demais países não aceitaram. Em 18 de abril de 2024, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos divulgou uma nota instando os estados da região e a comunidade internacional a promoverem um retorno à democracia e ao pleno Estado de Direito na Nicarágua, bem como a realizar esforços para evitar a impunidade de crimes internacionais em conformidade com o direito internacional. Recentemente, Ortega expulsou o embaixador brasileiro Breno de Souza após o embaixador não comparecer ao aniversário da Revolução Sandinista, data comemorativa da Nicarágua, no dia 19 de julho. A ausência irritou o governo de Ortega, que teria se sentido desprestigiado. Como resposta, o Brasil expulsou a embaixadora nicaragüense em Brasília, Fúvia Meatu. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que é uma agressão fortuita ao padrão internacional de respeito às embaixadas e os embaixadores. Ele disse ainda que é uma violação do direito e da diplomacia internacionais. E em lugar nenhum no mundo é assim. Bem, as relações entre Brasil e Nicarágua não andam muito bem, desde que o Papa Francisco pediu ajuda ao presidente Lula para libertar o bispo Rolando Alvarez, condenado a 26 anos de prisão pelo regime sandinista. Lula disse que Daniel Ortega não atendeu ao telefonema e também não quis falar com ele. E então, eles nunca mais se falaram. Você sabia de toda essa situação na Nicarágua? Como o Brasil pode ajudar a reprimir as ditaduras na América Latina? Infelizmente, a Nicarágua não é o único país sob o comando de um ditador. Nesse canal também tem um vídeo sobre a situação na Venezuela, te contando tudo de forma bem explicada o que está acontecendo por lá. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal. Vamos chegar até 1000 inscritos. Eu preciso da sua ajuda, então clica aqui no botãozinho de se inscrever, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, deixa aqui também para mim os seus comentários e me fale sobre o que você gostaria de ver aqui neste canal também.